Olá, pessoal, caros alunos, concurseiros de todo o Brasil, tudo bem? Estou aqui, domingo de Páscoa, dia 12 de abril de 2020, e o nosso convidado de hoje é um fera em aprovação em concurso, Jefferson Martins. Antes da gente falar com ele, queria que você, tá, compartilhasse esse vídeo com os seus amigos, deixasse o seu comentário e se inscrevesse no nosso canal para que a gente possa fazer mais vídeos como esse, que o foco é contar um pouco da história de vida de aprovados e, além disso, ao longo da nossa entrevista, ele também vai dar dicas de como você pode estudar melhor, técnicas de estudos e também fazer, por exemplo, revisões e questões. Muito importante para o aprendizado de todos. Então, conto com você. Então, vamos hoje falar com o Jefferson Martins, ele que atualmente está trabalhando no Tribunal Regional Eleitoral e foi aprovado, ainda não nomeado, no concurso, né, para auditor fiscal da Cefaz Santa Catarina, um dos concursos mais difíceis e mais concorridos do país. E, além disso, atualmente ele é consultor para concurso. Então, vai ajudar os nossos alunos aí, quem está assistindo essa live, com muitas dicas e informações importantes. Feita essa breve apresentação, vou passar a palavra para o Jefferson. Queria que ele se apresentasse e falasse um pouco aí da sua história de vida, sua história de concurseiro, bem como as dificuldades que ele teve durante a sua trajetória. Jefferson, muito obrigado pela sua disponibilidade, agradeço demais e parabéns pelas aprovações e por tudo que você tem conquistado ao longo dos anos. Só lembrando, né, que o Jefferson foi nosso aluno lá de contabilidade também. Vamos lá, Jefferson. Obrigadão. Valeu, meu amigo. Muito obrigado aí pelo convite, né? Fico feliz de poder estar passando um pouco aí do que a gente aprende aí no mundo dos concursos, né? Então, já contando um pouco aqui da minha história, né? Eu tenho hoje 29 anos, né? Fui aprovado com 28 e comecei a estudar em 2016. A minha aprovação ela se deu em 2018, né? Então, tive uns 2 anos e meio assim de estudo praticamente integral, né? Período que eu comecei a estudar, passei um mês trabalhando e aí eu me identifiquei com as disciplinas, vi que dava para eu, se eu forçar ali, se eu me dedicar, eu conseguiria avançar e tal. Peguei gosto assim pela coisa, né? Eu vi que podia mudar de vida ali Por por meio do meio de um concurso. concurso público. E Beleza. E aí qual eu, é a sua formação? Só para a gente alinhar aí o ano que você se formou e a sua formação. né, eu me formei em 2013 em engenharia civil. Atuei na área por 3 anos, na construção civil e tal, fazendo projetos, executando obra, pela correria de engenheiro. E aí, quando foi em 2016, eu me deparei, né? O meu irmão também engenheiro, ele falou sobre um concurso que é de fiscal do trabalho, né? E por eu ser engenheiro, o fiscal do trabalho ele poderia atuar em obras, né? Fiscalizando essa parte de segurança do trabalho e tudo. Então, eu me identifiquei, né? Comecei a estudar pensando nesse concurso. Só que como foi um concurso que ele tem muita similaridade com outras disciplinas da área fiscal, tributária também e área de controle, então peguei aquele ciclo básico, né? Fui gostando, depois como o concurso de auditor fiscal do trabalho, ele até hoje ainda não saiu, né? Um concurso que está muito difícil de sair, então fui migrando para outras áreas, já fiscal de uma maneira geral, né? Então, em 2016 eu parei de trabalhar e comecei a me dedicar integralmente a eles, concurso. Pronto, isso daí é muito importante para a gente falar um pouco da história de vida, da sua história de vida. Então, quando você decidiu estudar para concurso, isso no início ou final de 2016, quando foi? Foi em maio. Eu comecei em abril, eu fiquei sabendo e quando foi em maio eu já estava dedicando exclusivamente, já tinha saído do emprego Beleza. E já. aí você pediu demissão. Foi já as coisas naquela época estava iniciando uma crise econômica na construção, então teve aquela questão, acho que era Lava Jato, tal, então estava tendo muita questão de obra, aquela Odebrecht, das construtoras grandes, estavam muito engenheiro no mercado, e aí acabou que houve uma baixa assim também na economia em termos gerais, né? E aí como eu trabalhava no setor privado,
dependia muito de venda de apartamentos, venda de casas e tal. Então, já estava reduzindo, né? Então, eu construía casas para vender pela Caixa e tal. Então, quando chegou mais ou menos essa época, eu não tinha iniciado novas construções porque eu não sabia se eu ia ter cliente para vender aquelas casas. Então, finalizei as que tinha e aí dependia de mim, continuar ou não. E aí eu decidi não continuar, né? Eu disse, não vou mais construir agora não. Entendi. Então você Ficar... parou de fazer isso, mas você fez alguma reserva para que você utilizasse durante seu estudo? Quanto tempo você, se fez a reserva, quanto tempo era a sua previsão de ser aprovado? Como o setor de engenharia, a gente não tem aquela estabilidade de saber que todo mês vai ter uma remuneração, né? Eu sempre fiz uma reserva porque eu não sabia o dia da manhã. Então, minhas despesas sempre foram menores do que minhas receitas, né? Isso durante 2013, né? Eu comecei a trabalhar um pouco antes de me formar, já construindo e tal. E aí, quando foi em 2016, passei aí 3, 4 anos poupando, né? Não sabia que ia estudar para concursos, era realmente porque podia ser que a venda parasse realmente como aconteceu, né? E eu poderia ter uma reserva para saber o próximo passo que eu iria dar. Então, eu sempre vivi mais ou menos assim, nesse sentido de poupando ali, porque a instabilidade da engenharia não me permitia que eu ficasse gastando muito, gastando o que eu ganhasse em si, né? Perfeito. Então, Não, eu tive essa... Aí eu deixei eu estimei uns 3 anos, assim, acho que 3 anos é que eu consigo me manter. E aí eu pesquisei sobre outros aprovados e a média era mais ou menos 2 anos, 3 anos. E aí eu disse, não, vou estudar, tem muitos aqui que estudam 2, 3 anos, mas que trabalham. Então, eu pensei, não, acho que eu consigo até com menos se eu me dedicar integral. Então, eu acho que eu fiz esse cálculo, assim. perfeito. Não, entendido. E aí, assim, você decidiu, só lembrando, hoje em dia você é casado, tem filho. Nessa época, você já era casado ou não? Só para a gente ver as dificuldades que você teve durante a sua trajetória, né? Porque você tomou uma decisão muito importante. Você largou um emprego, a sua iniciativa, o seu trabalho que tinha, e com as reservas que você tinha, você decidiu, não, agora eu quero algo mais estável, eu quero estudar para concurso público, né? Que muitas pessoas têm medo de fazer isso e não conseguir a aprovação. Então, eu queria que você falasse isso e também se você não ficou nessa mudança com esse medo de não conseguir depois ter que voltar para a iniciativa privada. Pronto. Durante um mês, de abril até maio, eu estava finalizando as casas e aí eu fui prestando atenção nos conteúdos e vendo mais ou menos, tentando entender, né? Vendo depoimentos de aprovados, olhando um pouco de cada aula, as aulas demonstrativas, vendo aquele conteúdo se era uma coisa de outro mundo, né? E aí eu vi que se eu me dedicasse, eu conseguiria aprender e evoluir, né? Então, eu não sei se por impulso, assim, quando eu começar a estudar alguma coisa ou pesquisar sobre alguma coisa, eu sempre me dedico imerso naquilo ali. Então, nem passou por mim um medo de não ser aprovado naquele período que eu determinei que seria aprovado, né? Não, 2, 3 anos, e aí foi aprovado realmente em 2 anos e meio. Então, sobre ter a questão de se eu sairia, se eu não saio e tal, eu não fiquei muito preocupado, não, né? Nesse tempo, só tinha uma namorada, né, que hoje é minha esposa, mas minhas despesas eram baixas e tal. Não fiquei muito pensando nessa questão de se eu não passar, não, porque acho que essa pressão inicial já... Como eu tinha uns 3 anos ali, eu disse, não, vou pensar nisso se eu passar 1 ano, 2 anos e não for aprovado, né? Porque senão já começa... Essa pressão interna é uma das piores que tem, né? Perfeito. Então você foi com confiança, isso é bom, né? Você decidiu e disse, olha, se eu fizer isso, eu tende, né, para conseguir. Ninguém tem certeza de nada, não há certeza absoluta. Mas você percebeu que estudando, se dedicando, e como você diz, você focado conseguiria alcançar e foi o que você alcançou. Então, depois que você decidiu, mudou aí da iniciativa privada para a pública, deixou de trabalhar, focou só nos seus estudos, você focou aí no concurso de auditor fiscal do trabalho. Beleza. Quando que você viu que esse concurso não iria sair, aí você mudou? Durante esse percurso, você fez outras provas? Pronto. Quando eu parei de trabalhar, eu até digo isso,
muita gente fica com medo de sair logo, né? Quanto mais tempo você tiver no dia, não quer dizer que você vai render mais. Então, eu usava o fim de semana para saber se eu conseguia estudar o dia todo, para saber se eu teria o dia todo, se eu estudaria uma carga horária boa, né? Então, eu vi que dava certo, e aí eu parei de fazer qualquer atividade assim na engenharia, né? Concurso que eu fui fazendo. Como eu fiz um ciclo lá inicial, com as matérias que são de fiscal do trabalho, de fiscal de tributos, de qualquer outro físico, né? Então, quando passou, acho que foi junho, saiu o concurso aí do ISS Teresina, né? Foi em Isso 2016. em 2016 ainda, isso. Quando comecei em maio, eu digo, hoje eu vou estudar integral. Aí montei com as matérias iniciais, que é todos os concursos assim de físicos, né? Então, não estava direcionado ainda para o fiscal do trabalho. Estava direcionado para a área fiscal, depois que eu ia colocar ali as matérias de direito do trabalho, etc. Quando foi em junho, que já saiu, foi em junho mais ou menos, saiu o concurso do ISS Teresina, e aí já era um concurso voltado para o fisco tradicional, né, fiscal de tributos. E aí eu vou fazer esse concurso de primeira aqui para ver como é uma banca, como é fazer uma prova. Eu nunca tinha feito prova de concurso nem para engenheiro, nem para nada. Nunca pensei em fazer concurso. Mas não, vou fazer isso aqui para ver como é, me testar. Como eu morava em Juazeiro do Norte, no interior ali, dava para eu ir de carro, tinha conhecidos morando em Teresina, então dava para eu fazer um teste ali sem gastar muito. Então, estudei, não foquei no concurso em si, todas as disciplinas, porque era um edital grande, não dava para estudar tudo. Então, estudei o que estava no meu planejamento e fui para fazer a prova, tentar fazer uma boa prova com aquelas matérias que eu havia estudado. As que eu não havia estudado, deixa para estudar depois, só um teste. E aí vi que fiz até um percentual bom nas matérias que eu tinha estudado, nas outras eu chutei quase tudo lá. Mas enfim, a partir daí eu fiz ISS Terezinha, e Mas aí você depois eu viu que fui estava no montando. caminho certo, né? Você viu que estava no caminho certo. Pelo menos da parte que Foi. você estudou, você estava bem. Nas específicas, acho que eram 50 questões, eu acertei 40, fiz 80%. Aí nas outras básicas eram 50 questões, eu só fiz 23. Mas porque tinha matéria civil, penal, já eram matérias avançadas, que E que você não nunca entra tinha agora. estudado ainda, né? Aí eu nem esquentei, assim. Fiquei preocupado só no conteúdo que eu ainda teria que avançar. Mas não que eu não iria aprender ou alguma coisa do tipo, porque eu já tinha tido um rendimento bom nas que eu estudei. Entendeu? Entendi. Então, depois daí, teve cerca de concurso fiscal, né? Teve um ICMS Maranhão, que foi 15 dias depois. Então, esse eu nem fiz, porque o objetivo era só fazer um teste único para pegar ali as nuances das bancas e ver como é o dia a dia da prova, né? Mas depois eu fiquei estudando, reforçando a base, fui fazendo um ou outro concurso de tribunal que fosse aparecendo ali para ir testando essas matérias que eu vinha estudando, sempre com uma forma também de me motivar ali a ter um objetivo ali, né? E quem sabe já conseguir alguma vaga no meio do caminho. Foi basicamente o que aconteceu depois. E aí só veio ter concurso fiscal que me interessasse, né? Porque sempre eu conversava com minha namorada, né? Como a gente está aqui de Ceará, aí, o concurso em tal lugar. Aí ela, não, isso aqui fica longe de mim, isso aqui eu não quero. Aí eu, não, então, que teve Rondônia no início de 2018, mas era formação específica, também não podia fazer. Então, praticamente não teve concurso assim grande da área fiscal, só veio ter em 2018. E aí eu fui fazendo outros concursos Tá, e nesse durante período o de ano. 2016 a 2018, você fez vários concursos. Aí foi que você foi aprovado no Tribunal Regional Federal? Eu Qual fui foi o ano? aprovado, eu fiz um concurso depois eu fiz uma lista de concursos, né? Eu fiz no fim de 2016 TRT Sergipe, aí fiquei em 69 lá para analista. Aí depois fiz o TCE Pernambuco, que foi já em 2017. Aí depois de 2017 teve vários concursos assim de Tribunal de Contas e tribunais judiciários, né? Fiz TRF5, foi em dezembro, TCE Paraíba, que foi em janeiro de 2018. Aí só veio depois ter outro concurso de fiscal em agosto, que foi o Cefaz Goiás. Então, eu fiz outros concursos, aí fiz o TST também em 2017. Fui fazendo os concursos que dava para fazer, assim, que não mudasse muito o meu foco, né? Ou que desse para eu retornar depois. Vou fazer um TST.
quando sai em físico, dá tempo de voltar? Dá, porque não tinha físico para sair, nem nos próximos 6 meses não teria prova. Como eu já estava no nível alto, eu vim estudando muito pesado em integral, né, há mais de um ano, então eu fazia, mudava a chavinha ali por dois meses e meio e voltava depois para os físicos. Aí, como eu passei no TRF, em sexto lugar, e sempre há muitas nomeações assim nos tribunais, né? Pelo menos havia, né? Hoje está diminuindo mais. Mas como tinha muitos, eu já não. Agora eu vou esperar, vou fazer só concurso fim, só concurso que eu pare de estudar, porque o objetivo já um concurso escada eu já estava com esse engatilhado, né? Então vou fazer agora só concurso fim. O objetivo era me estabilizar. Por quê? Porque em 2017 pedi minha namorada em casamento e antes do casamento ela engravidou. Então, eu estava um concurseiro, já desempregado, estudando há um ano e meio e prestes a ser pai, né? Então, a reserva financeira não estava prevista para esse gasto a mais, né? Que você sabe que a gente tem a responsabilidade ali, com né? certeza. E aí Então, você teve que, foi... então, dar uma acelerada aí nos estudos. Você disse, rapaz, agora eu tenho que passar mesmo. Mas claro que já estava engatilhado lá o do TRF que você foi nomeado depois, correto? Só que ela engravidou antes. Do TRF foi uns 4 meses depois que eu vim ser aprovado. Né? Foi aí que Talvez eu comecei até... a fazer mais outros concursos também. Entendi. Começou a ficar preocupado com o financeiro. Rapaz, aqui. Mas aqui fica um ponto importante, né? Que só é aprovado quem faz provas. Então, tem aluno que fica esperando o dia ideal e a prova ideal. Não existe, pessoal. Mesmo para treinar, é bom você ir fazendo. E claro que no caso do Jefferson, ele viu-se a necessidade de ter algo concreto logo. Então, ele focou aí no concurso e conseguiu a sua aprovação e depois foi nomeado. Então, nessa trajetória, vocês observam que ele fez vários concursos. E aí, quando foi que você chegou, percebeu que estava batendo na trave na área fiscal, já que você foi aprovado no concurso da Cefaz Santa Catarina? Aí concurso de físico mesmo, quando eu fiz o TCE Paraíba, que foi no início de 2018, eu fiquei em 91. E é um concurso bem concorrido também, com muitas disciplinas, né? O nível é alto. Só que eu não estava focado nesse, eu estava fazendo os tribunais, fiz esse TRF, fiz TST, e aí depois eu fiz esse daí também. Né? Então não era o meu foco total, área de controle. Mas eu vi que, por ser um concurso de alto nível, eu já estava num ponto que poderia ser aprovado no próximo concurso. E depois desse concurso do TCE Paraíba, teve 7 meses ainda de preparação para outra prova. Então eu vi que tinha um tempo muito grande para eu 7 meses só para eu aperfeiçoar, estudar uma ou outra matéria que estivesse faltando, é um tempo muito bom. Né? Então, fui fazendo isso. Tinha minha aprovaçãozinha guardada, e aí fui fazendo isso aí no ano de 2018. Né? E quando chegou no Cefaz Goiás, que foi a prova foi em agosto, eu não fiz uma boa prova, porque a grana estava curta, muito. E aí eu fiz uma viagem que só não foi bate e volta porque tinha que dormir para fazer a prova no outro dia. Então, eu cheguei em Goiânia para dormir assim na pousada, umas 11 da noite já. E eu passei o dia, fiz escala lá em Brasília, depois fui para Goiânia. Então, foi um dia muito cansativo para mim, em termos de viagem, né? De avião, espera, tudo. E aí, quando eu cheguei na pousada, já eram 11 da noite. Quando eu fui me ajeitar, tomar banho, dormir, já eram umas meia-noite. Fora aquela ansiedade que você não consegue dormir na mesma hora. E aí, eu fiz a prova no outro dia, muito cansado da FCC, né? Tava no nível alto, tava para passar, poderia ter passado, né? Mas eu fiz muito cansado. Antes da moça entregar as provas, eu já estava bocejando lá, com sono. E aí eu não deu, perdi muita atenção e aí não fiz uma boa prova, né? Fica até a dica aí, depois dessa prova, não vou economizar nisso aqui não. Vou um dia antes, nem que eu gaste mais uma diária lá, porque não adianta eu estar estudando vários meses uma preparação e por causa de uma diária de pousada lá, aí Para não economizar, perfeito. E aí vai depois foi a economizar assim. prova, e aí você não conseguiu nessa, mas você não desistiu, continuou firme depois do Cefaz Santa Catarina. Foi. Aí minha filha já tinha nascido em abril e essa prova foi em agosto, né? Aí esse foi um dos períodos mais complicados para mim, assim, porque
se a gente vai falar um pouco de dificuldade da vida, foi esse período, porque a minha nomeação no TRF não estava prevista nem tão cedo, né? E tanto que demorou realmente mais quase 2 anos depois da prova, né? E já a reserva já estava praticamente esgotada. Tinha me mudado, morava em Juazeiro do Norte, mudei para Fortaleza, fui morar na casa da minha sogra para economizar, tanto em moradia, quanto em que ela ajudava com minha filha e tal, então eu economizava com babá também. E aí eu teria mais tempo até para estudar também, né? Porque os cuidados ali ficavam divididos por mais pessoas, né? Tinha minha esposa, minha sogra, minha cunhada. E aí o financeiro, estando ali em casa, aquela rotina de concurseiro, a fazer de pai, o estresse fica muito alto, reprova em Goiás. E aí, cara, esse período aí foi muito complicado, né? Até discussão assim com familiar mesmo, né? Porque a gente fica sem uma perspectiva, assim, estuda-se para passar, né? Mas é como você falou, certeza mesmo só depois que sai o resultado, né? A gente nunca sabe. Então, depois de Goiás, 45 dias depois, teve uma prova de Cefaz Santa Catarina. E era a mesma banca, o edital era mais pesado, mas são matérias que eu já havia estudado no tempo que não tinha provas, eu já abria o leque, eu já estudava mais matérias, porque se viesse um edital mais pesado que fosse, eu já estaria, pelo menos já tinha passado por aquelas disciplinas pelo menos uma vez, já teria um resumo e tal. Então, quando saiu o edital, depois de 45 dias, fui estudar as matérias que faltavam, que tinham no Cefaz Santa Catarina e não tinham no Cefaz Goiás. E esse período de 45 dias foi um período muito estressante, assim, porque havia cobrança por eu ser pai, você quer estar ali presente, mas você sabe que tem essa prova e depois você sabe quando tem outra. Então, você fica nesse dividido, né? Eu passo mais tempo com minha filha, estudo mais para depois passar mais tempo com ela, já que eu vou ser aprovado. Então, fica nesse dilema e conta todo mês. Comecei a pegar dinheiro emprestado com meus irmãos para pagar uma conta, pagar outra. E despesa também, de fraldas e tudo. E assim vai, e o estresse aumentando, né? Então, esse foi um período mais complicado, assim, da minha vida de concurseiro, né? Porque tinha uma criancinha no meio do objetivo ali, que tem que saber equilibrar e não estava nos planos, né? Então, mas assim, com paciência, não é tudo simples, né? Também ninguém vai se Isso aí. desesperar, Deu, e então tem graças que a Deus levar deu com tudo calma. certo, que aí nessa prova você foi e conseguiu a sua tão sonhada aprovação. Foi no concurso que eu mais desejava, assim, se eu pudesse escolher, realmente seria ele. Então as coisas parecem, Deus escreve certo por linhas tortas. Então não é no seu tempo, não é na prova que você queria, ou não é no dia que você queria, é no dia que tudo converge para dar certo. Então, se você não foi bem nessa prova, estuda mais, reforça, melhora e não baixa a cabeça, né? Que sua próxima prova pode ser a prova da sua vida, a prova que vai mudar ali o seu destino todo. Pronto, Então, bela história e para mostrar para as pessoas que não existe só coisas boas. Durante uma trajetória existem muitas dificuldades. Eu imagino aí o seu perrengue financeiro. Queira ou não queira, os familiares ajudam, mas às vezes há pressão, né? Paz, esse rapaz aqui não quer trabalhar, tá só nesse negócio de estudar. E às vezes tem. isso acaba gerando conflito familiar que acontece com todo mundo. Mas as pessoas pensam não, que a gente tem um mundo perfeito, que É, chegou a nossa aprovação de forma, né, simples. E não, pessoal, todo mundo tem seus problemas e passa por dificuldades. Jefferson, perfeito. Cara, sua história é muito bonita de superação. Hoje ele já está lá nomeado no TRE, né? Devido ao TRF, e esperando a nomeação para a Cefaz Santa Catarina. Eu queria agora que a gente focasse um pouco, a gente tem ainda aí uns 5 a 10 minutos, que a gente focasse um pouco na trajetória de estudo, dicas, e que você desse conselhos para, por exemplo, aqueles que estão iniciando os estudos, né? O que é que você aconselharia? Estudar de forma antecipada, deixar só para o edital? O que é que você aconselharia essas pessoas que estão iniciando? olha, professor, hoje eu atuo, né, com vários alunos aí de diversos níveis, de quem já está há 2 anos, 3, 5 anos estudando, e quem começou ontem, né? Então,
para quem está iniciando, o principal é você saber, primeiro, por que você começou a estudar. É uma caminhada difícil, vai ser difícil, não vai ser fácil para ninguém. Nunca nenhum aprovado chegou e disse, cara, pô, a aprovação nesse concurso foi muito simples. Não vai chegar. Né? Então, saber logo que vai ser pancada e que se prepare, né? Porque o psicológico, ele pode te derrubar. Poderia ter me derrubado se eu tivesse me abatido com os resultados negativos, né? Então, primeiro passo, saiba por que você está querendo estudar e sempre que tiver uma dificuldade, lembre-se disso para continuar. Agora vamos para técnicas em si, né? Monta um planejamento que seja de acordo com sua rotina. Não precisa ser um que tenha mais horas, né? Precisa que tenha as horas que você consiga fazer e que você realmente se dedique para cumpri-las. Se você conseguir se esforçar e fazer mais, ok. Mas se não, faça no que você puder, né? Tem alunos que têm filhos aqui, mãe com 2 filhos, trabalha, cuida de casa, então não vai conseguir estudar 10 horas por dia, 8 horas por dia. Mas ela vai conseguir fazer uma carga horária que vai avançando gradualmente, né? Então, monta um planejamento realista, né? Separe bons materiais, pesquise os professores, né? Verifique, cada professor ele tem aquela aula demonstrativa, né? Aquela aula 00. Né? Então, olhe as aulas, vê se você se identifica, né? Muita gente reclama também de ter que gastar, né? Investir com materiais e tal, mas é um investimento muito baixo. Se você for qualquer negócio que você vai abrir, você vai gastar muita grana, né? Então, num concurso, às vezes você gasta, juntando tudo, 5 mil, 8 mil, e o primeiro salário já paga aí esse valor, né? Então, isso eu já considerando viagem com tudo, né? Então, às vezes o cara não quer comprar um material melhor, né? Porque está querendo economizar ali e tal, e acaba estudando por outros materiais que não tem a devida completude dele, né? Então, é um investimento que vale a pena. Então, invista no seu estudo. Compre uma cadeira boa se você precisar, mas não precisa ter vou começar quando tiver o meu notebook perfeito, minha cadeira perfeita, a minha caneta perfeita. Não, começa, pesquisa, vê depoimentos de aprovados, né? Monta seu planejamento com qualidade, tem muitos conteúdos gratuitos aí na internet, né? O próprio professor Felipe, tem o mestre Bruno Bezerra, Instagrams da consultoria da LS, então tem muita coisa boa gratuita aí dos consultores. Você mesmo também dá muitas dicas, né? Pois é, Jefferson, aí respondo direct, tudo. a gente tem aqui mais 2 minutos para a gente concluir. Eu queria que você, nesses 2 minutos, né, em pouco tempo que eu vou ter que finalizar também, que você falasse quais foram as suas maiores dificuldades, tá certo? Durante a sua preparação. E qual conselho você daria aí para quem ainda continua estudando, que talvez não esteja conseguindo e pensando em desistir? Vamos lá. Minhas maiores dificuldades acho que foi realmente essas mudanças, né? De família e tal. Acho que isso aí foi o principal. Né? Questão de disciplina, estudar. Isso aí não tem muito problema, não. Eu estudava sem precisar de muito empurrão. E já para quem está continuando aí nos estudos, né? Esse período agora de pandemia está um pouco complicado. O pessoal está ficando desmotivado porque não sabe quando vai ter prova, etc. e tal. Mas até digo para os meus alunos, se não for a prova, você vai fazer o quê? Vai para a privada? Você está feliz onde você está? Porque é uma coisa que mexe com tudo, não foi só com os concursos. Né? Então, não, vou fazer outra coisa. Mas qual é essa outra coisa que está tão boa assim que até na pandemia está te fazendo pensar isso? Né? Então, lembra muito acerca de concursos que eu passei lá em 2017 e até o primeiro semestre de 2018. Deu quase 1 ano e meio, 2 anos aí. Então, acredito que esse não vai ser o período de pandemia. Quando isso passar, que acredito que esse ano ainda já volta a ter concurso, né? Pelo menos os que já estavam previstos. Então, é um período que você tem que usar com sabedoria. Né? Então, não desmotiva, aproveita esse período, não precisa você manter o mesmo ritmo. Certo? Para não se cansar muito, diminui um pouco, mas não para. Se você parar, é igual a academia. Você parou aqui uma semana, na outra você já está com preguiça de voltar, já está desmotivado. Então, diminui o ritmo. Se você não quer manter a mesma velocidade, diminui o ritmo, mas não para não, que depois você vai se arrepender. Beleza, meu caro. Venho mais uma vez agradecer aí a sua bela história, as dicas que você deu. Queria que fosse mais tempo, né, pessoal? Mas a gente tenta limitar aí uma média de 30 minutos. E você
que está nos assistindo, para que a gente continue fazendo mais vídeos, traga mais histórias de vidas aí e também dicas de como estudar, como estudar. Deixa o seu like aí, inscreve-se no canal, compartilha com seus amigos, deixa o seu comentário, quem que você queria que o professor Felipe entrevistasse e contasse um pouco da sua história de vida e sobre o que você quer saber sobre técnicas de estudos e como estudar. Então, o Jefferson é um cara aí que é super competente também. Sigam ele aí no Instagram e nas redes sociais, que ele com certeza vai ajudar vocês com muitas dicas pela experiência que teve. Jefferson, mais uma vez, muito obrigado, meu amigo. Tudo de bom. Torcendo para que você seja logo nomeado aí na Cefaz Santa Catarina e vire auditor fiscal. E eu torço mais ainda, né? Porque você, além de ter sido nosso aluno, hoje em dia a gente bate muito papo aí sobre contabilidade, porque você faz consultoria justamente nessa disciplina. Então, parabéns mais uma vez, tudo de bom e até a próxima. Valeu, meu amigo. Muito obrigado aí pelo convite e conta comigo aí se você precisar, tá? Valeu, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí. Valeu, um abraço.